Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Neste tempo de graça em que vivemos na Santa Igreja, em que Deus nos concede sempre a ação beneplácita do Seu Espírito, que não cessa de nos favorecer com a graça, peçamos a Deus que nesta noite de estudos, de aprofundamento da nossa fé católica, possamos nos cada vez mais amar, conhecer e viver as riquezas e belezas contidas na sagrada tradição, na Escritura e no magistério autêntico da Santa Igreja. Vinde, Espírito Santo, dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, glorioso São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito bem. Então hoje, dando continuidade ao nosso estudo da fé católica, da fé cristã, nós vamos estudar o 7º mandamento da lei de Deus. Nós lembramos que na semana passada nós tivemos uma interrupção por conta do estudo que nós fizemos acerca do Espírito Santo. Hoje, então, dando continuidade, nós vamos entrar novamente nos mandamentos. Já falamos dos mandamentos 19º e 8º. Estamos numa ordem subindo, dos mandamentos. Lembrando daquela importância a respeito dos mandamentos que devem ser sempre estudados, segundo a visão até mesmo de Santo Tomás, a partir de uma hierarquia, vendo que o descumprimento dos primeiros mandamentos da lei de Deus inevitavelmente mostram que nós incorremos na queda em relação aos pecados que estão no nível mais baixo, por assim dizer. O 7º mandamento está aí no marginal do Catecismo da Igreja Católica, no 2401. Então, nós encontramos aqui o marginal 2401, que vai tratar a respeito do 7º mandamento da lei de Deus. O 7º mandamento está muito ligado ao 10º mandamento. Quando nós tratamos do 10º mandamento, nós falamos do cobiçar as coisas alheias, do desejar as coisas alheias. Veja, uma pessoa que provavelmente incorre num pecado contra o 7º mandamento, de alguma forma ela já caiu no 10º. Por quê? Porque o 10º mandamento está ligado ao desejo. O 7º está ligado à ação. Lembra que nós falamos do 9º mandamento? Ele está ligado também ao desejo, à cobiça. O 6º mandamento está ligado mais propriamente dito ao ato, ok? Então nós vamos entrar no 7º mandamento,
nós vamos conhecer algumas coisas a respeito deste mandamento para que a gente possa compreender como, de alguma forma, a moral cristã trata este mandamento. Vamos lá, então, 2401. Então, o Catecismo cita o livro do Êxodo, Êxodo 20, versículo 15, e cita também o Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 18. Em seguida, o texto começa dizendo: o 7º mandamento proíbe tomar ou reter injustamente os bens do próximo ou lesá-lo de qualquer modo nos mesmos bens. Então você não pode reter o bem do outro de maneira injusta, ou seja, pegar o bem do outro, porque com isso você está lesando o próximo. Lesando o próximo, você está pecando contra duas virtudes. É o que o Catecismo diz. Prescreve a justiça e a caridade na gestão dos bens terrestres e dos frutos do trabalho dos homens. Quando, portanto, nós pegamos algo de alguém, furtamos, roubamos, nós estamos lesando duas virtudes. A virtude da justiça, que é dar aos outros aquilo que lhe é devido, e a virtude da caridade, que é a maior de todas as virtudes. Exige em vista do bem comum o respeito à destinação universal dos bens, o direito da propriedade privada. Mais à frente o Catecismo vai falar sobre a propriedade privada, que é um direito de toda pessoa. A vida cristã procura ordenar para Deus e para a caridade fraterna os bens deste mundo. Então nós sempre nos recordamos que os bens deste mundo, eles estão à nossa disposição, inteiramente à nossa disposição e ao nosso serviço, e não o contrário. Os bens estão a serviço do homem e não o homem refém dos bens. 2402, então, o Catecismo vai começar a discorrer sobre a destinação universal e a propriedade privada. Então, a propriedade privada é um direito das pessoas, né? Então, ele vai começar recordando que no início da criação, Deus confiou à humanidade o cuidado da natureza, o cuidado de todas as coisas. Então, o ser humano deve usar destas coisas, ele deve desfrutar dos bens que estão aí à sua disposição, porque tudo isso que está dentro do universo está a serviço do homem. Se vocês pegarem no meio do parágrafo 2402, começa dizendo lá, olha, a apropriação dos bens é legítima para garantir a liberdade e a dignidade das pessoas, para ajudar cada um a promover as suas necessidades fundamentais e as daqueles que está encarregado. Deve também permitir que se manifeste uma solidariedade natural entre os homens. Agora vem sobre a propriedade privada. O direito à propriedade privada, ou seja, você ter lá o seu terreninho, a sua casinha, adquirida ou recebida de modo justo, não abole a doação original da terra ao conjunto da humanidade. A destinação universal dos bens continua primordial, mesmo se a promoção do bem comum exige o respeito pela propriedade privada, pelo respectivo direito e exercício. Aí o Catecismo vai começar a tratar sobre o uso dos bens, como nós devemos fazer o exercício dos bens que nos são confiados, sobre a propriedade privada e tudo mais. Marginal 2407. Segundo ponto. Então, no primeiro ponto ele falou da destinação universal dos bens e da propriedade privada. Nós temos direito à propriedade privada, os bens estão sempre a serviço da dignidade humana e nós podemos fazer o uso deles. Em seguida, o Catecismo trata a respeito das pessoas e dos seus bens. Em matéria econômica, o respeito e a dignidade humana exige a prática da virtude da temperança para moderar o apego dos bens deste mundo. Então, nós temos direito de ter os bens, mas nós precisamos tomar muito cuidado, porque o apego aos bens pode se transformar num vício dentro da nossa alma. Então você pode ter os bens, você pode usá-los,
mas é necessário tomar muito cuidado para que a gente não se apegue ao uso dos bens. Por isso, você precisa da virtude da temperança. A virtude da temperança é uma virtude cardeal, que é aquela virtude que dá o tempero, a medida correta. Da virtude da justiça, para perseverar os direitos do próximo e lhe dar o que lhe é devido. E da solidariedade, segundo a regra áurea, e segundo a liberalidade do Senhor, que se fez pobre, embora fosse rico, para nos enriquecer com a sua pobreza. Agora o catecismo vai começar a entrar mais na questão específica, né? Que até agora talvez está muito divagando. Respeito aos bens do outro, propriamente dito. O 7º mandamento proíbe o roubo. Isto é, o que é roubar? É usurpar do bem de outro contra a vontade razoável do proprietário. Então é você ir lá, tomar o bem de uma pessoa contra o conhecimento daquela pessoa de quem você roubou, né? Então, olha, a primeira coisa que a gente precisa tomar consciência é que em todo pecado existem pecados que são graves e pecados que são de matéria venial, ou seja, leves. Nem todo roubo constitui em si uma matéria grave. Não é todo roubo que é pecado grave. E eu vou especificar e explicar. Então, existem roubos que por si só são de matéria grave, e existem roubos que são matéria leve. Por exemplo, você vai na casa de um amigo. Você foi lá na casa de uma pessoa e no centro da casa da pessoa tem uma mesinha lá e tem um pote de bala. E a pessoa, eu vou lá buscar a tua cartela do show de prêmios, né? Então tá ali, eu vou lá buscar rapidamente para você já preencher. Enquanto essa pessoa sai, você vai lá, puxa o potinho, pega uma bala para si, coloca na boca e começa a chupar a bala. Isso foi um roubo. Você não pediu para fazer o uso daquilo. Só que assim, você sabe que se aquele teu amigo chegasse ali e visse você pegando a bala, ele não ia sofrer nenhuma injúria com isto. Ou seja, ele não ia ficar bravo com você por você ter pego uma bala. Então isso não constitui matéria grave. É matéria leve. É uma desordem. Você não deveria ter pego. Você deveria, posso pegar uma bala quando ele está saindo? Às vezes ele não deu tempo, aí eu vou esperar ele chegar. Embora eu saiba que ele não vai ficar bravo se eu pegar a bala, porque está aqui justamente para isso, para receber a visita, mas eu vou pedir. O que você não faria se tivesse 50 reais em cima da mesa, certo? Deixa eu pegar esse 50 e pôr no bolso. Isso já é matéria grave. Então, nem todo roubo constitui matéria grave. Existem roubos que constituem uma matéria leve. Às vezes você foi lá, chegou, por exemplo, tem lá em cima da mesa 10 reais da tua mãe. Você foi lá e comprou sorvetes. Isso necessariamente não constitui uma matéria grave. Porque tua mãe sabe, e se ela visse você pegando aquele dinheiro, ela não ia ficar chateada. Diferentemente, se ela encontra na conta do cartão 2.000 no crédito que você gastou em joguinhos. Entendem? Então, a gravidade, a moral católica sempre vê a questão da gravidade no tamanho da injúria da pessoa que sofre aquilo. Então, existem coisas que não têm uma injúria, que não provocam uma inimizade propriamente dita. Existem coisas que a pessoa que foi lesada, que foi roubada, ela vai se sentir lesada, né, com isso. Prejudicada, ofendida, melhor dizendo. Entenderam? Então a gente precisa analisar a circunstância. Em qualquer circunstância, você chegar na casa de uma pessoa e as coisas estarem lá, se você não pediu, constitui uma matéria de roubo. É a mesma coisa, você chega lá em um determinado lugar e encontra alguns bolinhos expostos lá. Lembra? É por isso que eu falei das rosas, né?
Quando você vai e pega uma rosa e leva sem pedir, você está lesando um bem. É uma injúria, entendeu? Porque alguém veio e doou, você veio e levou, né? Então, muito bem. Tranquilo até aqui? Então, nem todo roubo constitui matéria grave. Nós vamos tentar especificar o roubo agora de matéria, quando é de matéria grave, né? Quando é usurpação mesmo do bem, né? Veja o 2409 do Catecismo. Toda maneira de tomar e de reter injustamente o bem do outro, mesmo que não contrarie as disposições da lei civil, é contrário ao 7º mandamento. Assim também, reter deliberadamente os bens emprestados ou objetos. Então você vai lá, empresta uma coisa, uma tesoura, passa um ano, você não devolve, você sabe que tinha que devolver, você não devolveu a tesoura, né? Os objetos perdidos, defraudados do comércio, pagar salários injustos, elevar os preços especulando sobre a ignorância ou a miséria alheia. Então tudo isso moralmente a gente tem que estar muito atento. Você tem que devolver aquilo que é do outro. Se você emprestou, você não pediu dado, né? Você pediu emprestado. Então, tem que devolver. Veja lá na citação, aqui no meu catecismo, está no início da página 625, no meio dessa citação que está aí. A fraude fiscal, a falsificação de cheques, de faturas, a falsificação de assinaturas, os gastos excessivos, o desperdício, infligir voluntariamente um prejuízo aos proprietários privados ou públicos é contrário à lei moral e exige reparação. Então, quando você comete um pecado contra o 7º mandamento, o que se exige é reparação. Você deve reparar o mal cometido. Então, vamos a alguns roubos que são de matéria grave para a gente analisar nossa consciência. Primeiro, um roubo, segundo a tradição moral católica, né, que constitui matéria grave, é, por exemplo, atrasar de maneira proposital o salário dos trabalhadores. Então você tem o dinheiro e você não paga, você fica esperando 10, 20, 15 dias, 30 dias. Quando você faz isso, você está cometendo um pecado grave, porque você está prejudicando famílias. Uma coisa é você não ter condições de pagar nesse momento e dizer, olha, eu vou ter que atrasar o salário porque eu não consegui ainda o dinheiro, mas eu vou pagar talvez aí 20, 30%, mas daqui 15 dias eu já faço acerto. Outra coisa é você ter todo o dinheiro, investir o dinheiro e falar, olha, daqui 20 dias eu pago vocês. Não, você está colocando famílias em risco. Então você está cometendo uma matéria grave. Segundo, por exemplo, quando você atrasa aluguel de caso pensado. Então você tem que pagar aluguel, você sabe que a pessoa sobrevive daquele aluguel e você não paga o aluguel. Então, também constitui de matéria grave. Por quê? Porque aquela pessoa usa o dinheiro para a sua sobrevivência. Então você está prejudicando o outro. É isso que está falando no catecismo. O respeito às pessoas e os seus bens. Ela depende daquilo para a sua sobrevivência. Diferente, por exemplo, vou falar isso daqui, mas não é para ninguém fazer isso aqui, viu, gente? Por exemplo, diferente é se você atrasa a conta de água e de luz. Isso não constitui matéria grave. Porque o Estado é preparado para isso. Se você não pagou a conta de água, R$33, por exemplo, esse mês. Vou atrasar esse mês a conta d'água. Isso não vai constituir uma matéria grave, porque o Estado não vai precisar de R$33 para manter os seus gastos. Então, isso não vai constituir uma matéria grave. É uma matéria leve. Com isso, não estou dizendo para você atrasar suas contas de água, luz, telefone e tudo mais, tá? Porque são instituições que não dependem daquilo para se manter. Não vai fazer diferença alguma se você atrasar R$33 de água. Agora vai fazer diferença muito grande se você não pagar o seu funcionário que trabalha lá, a sua funcionária, faxineira, que limpa a sua casa e que depende daquilo para o sustento da sua casa. Entenderam?
Terceira situação. Os impostos, em geral, são devidos. Por quê? Porque os governos municipais, estaduais e federais dependem disso para manter, para fazer gerir o Estado. Então, agora, impostos que são injustos e abusivos, esses não constituem matéria grave. Então, por exemplo, se a prefeitura vai lá e cobra um IPTU de 50% do seu imóvel, não é justo que você pague. Isso é abusivo. Ela está usando das pessoas. Então não é devido. Não seria nem um pouco, nem matéria leve você não pagar. Por quê? Porque ele está abusando. Então, precisa ser sempre abalizado pela equidade e pela justiça. Quem norteia sempre essa virtude? A virtude da justiça. É justo que você pague o imposto, por exemplo, IPTU, o IPVA, a sua quantidade, para quê? Para gerir, para manter o Estado, para que o Estado consiga fazer a coisa acontecer. Porque se todo mundo parar de pagar impostos, quebra o caixa do Estado. E aí vira uma confusão. Certo? Então, existem esses critérios para a gente fazer uma análise de consciência. Aí, vamos dar 2 exemplos aqui para a gente pensar. Como eu falei que todo roubo ele deve ser restituído, existem casos e casos que a gente precisa olhar. Então, se você rouba uma pessoa, é necessário sempre que você restitua o bem do outro. Exemplo. Então, se você trabalha num determinado estabelecimento comercial e lá pelos tantos dias sobra 2.000 no caixa, você passa no seu bolso e fica quietinho e vai para casa. Passado alguns dias, a sua consciência pesa, então você pensa, nossa, meu Deus do céu, como que eu vou fazer? Se eu for diretamente restituir ao meu patrão, ele vai me mandar embora. Tendo em vista isso, vendo que ele não será prejudicado por esta falta de dinheiro, eu vou pegar esta quantidade de dinheiro que eu lesei, vou comprar cestas básicas e distribuir para as pessoas miseráveis. Você não pode ficar, você não pode devolver, mas você tem que fazer com que isso, de alguma forma, seja restituído a alguém. E a igreja sempre, na sua prática tradicional, pede que a gente restitua os miseráveis. Certo? Por exemplo, um político que roubou a vida inteira. Começou a vida política com 20 anos. Chegou aos 80 anos, roubou a vida inteira. E nos 80 anos se converte. O coitado, infeliz. Converteu, mudou de vida. É impossível ele restituir tudo que ele roubou. Porque é muito dinheiro, talvez, que ele tenha roubado durante esse tempo. Então, enquanto ele tiver vida, ele vai ter que restituir isso, ajudando os necessitados. Uma vez que ele não vai poder restituir Estado, pelo roubo que ele fez, então ele precisa restituir isso. Ele não vai ter que restituir tudo, evidentemente, porque ele não vai conseguir fazer essa restituição de tudo, porque foi uma quantidade muito grande, exorbitante. Mas ele vai precisar restituir, nós vamos ver até um texto do Evangelho, que isso aconteceu, inclusive, com Zaqueu, capítulo 19 do Evangelho de Lucas. Então, nesse caso, o político não consegue devolver tudo, então ele vai ter que tentar restituir o máximo possível e fazer o bem às pessoas. Quarta situação, né? O salário justo. O que é um salário justo? Então, todos têm direito a um salário justo. Ou seja, o que é um salário justo, segundo a tradição católica? É um salário que a pessoa consiga se manter de maneira digna. Nós sabemos que o salário mínimo não é razoável, se você for analisar bem. Para você viver uma vida digna, um salário mínimo talvez não é o suficiente. Porque o correto é que você tenha aquilo que é digno, depois a gente vai fazer uma distinção, para a sua sobrevivência. De tal modo que você possa gerir todas as necessidades da sua casa. Então, uma pessoa que não paga um salário ao menos digno, ela está cometendo uma falta grave. Mas, padre, como que a gente faz, né?
Se eu for pagar um salário justo para todos os meus funcionários, eu tenho que fechar minha... Não consigo. Como fazer então para que a consciência encontre ali um ponto? Veja, como as coisas são um pouco desproporcionais, como eu disse a respeito do salário mínimo, se fosse um salário mínimo justo, para que as pessoas tivessem uma vida digna, nós precisaríamos ter aí não sei, mas pelo menos uns R$2.500. Para que a gente possa ter uma consciência tranquila, a gente precisa fazer aquilo que pelo menos as leis do Estado nos pedem e fazer aquilo que está ao nosso alcance, de maneira que seja generoso. Mas a gente não pode utilizar da pessoa para um trabalho de tal modo que a gente comece a lesar a sua dignidade. Então aqui vai ser bastante... A gente vai precisar, aquilo que a fé católica nos ensina, a gente precisa de muita virtude da justiça para a gente conseguir encontrar o ponto da equidade aqui, para ver se a gente está sendo justo ou não com a pessoa. Porque senão a gente pode estar explorando uma pessoa e não pagando um salário que lhe seja digno e justo. Mas depois no catecismo vai especificar um pouco sobre isso também. Certo? Agora, mediante isto, essa questão do salário, cada um de nós temos a nossa renda. Então, a fé católica também fala sobre a nossa renda. Fala do salário justo, que o empregador deve pagar, mas também fala daquilo que as pessoas recebem. Então, a renda de uma pessoa, ela precisa ser, segundo a tradição católica, dividida em 3 partes. E eu vou apresentar cada uma dessas partes, certo? Então, são 3 partes que devem ser divididas a renda de uma pessoa. Primeiro, o primeiro ponto que a pessoa precisa analisar da sua renda é aquilo que é necessário. O que é o necessário? É a renda na qual a pessoa consegue viver sem se rebaixar, sem se humilhar. Então eu preciso daquilo que é necessário. Então, por exemplo, o que é necessário, por exemplo, para... E aqui, quando eu vou dar os exemplos, eu quero que não estou menosprezando uma classe e outra. Estou dando exemplos para facilitar a nossa compreensão, tá ok? Nossa, o padre usou o exemplo e humilhou as pessoas, a classe. Não estou humilhando a classe. Mas, por exemplo, uma pessoa que trabalha mais na faxina, faxineira. O necessário para ela é aquilo que a mantém a sua subsistência e a subsistência dos seus. Diferente, por exemplo, de um médico. O médico tem o necessário para a sua subsistência, mas também ele precisa de algo a mais, por exemplo, para comprar livros e estudar. Então, o necessário para ele é diferente do necessário para esse outro. E não existe uma distinção. O justo seria pagar uma quantidade equitativa a todos. Mas o necessário para esse é um aspecto, porque ele vai precisar investir em aparelhos. Daqui a pouco, se estraga um aparelho, ele precisa comprar outro aparelho para que ele continue a exercer a sua profissão. Diferentemente desta outra pessoa, desta outra classe. Então, o primeiro ponto que se analisa é aquilo que é necessário. O segundo ponto é aquilo que é para a dignidade da pessoa. Ou seja, a renda que ela precisa por causa do cargo que ela exerce. Então, por exemplo, um médico, ele vai precisar de uma renda, além de necessária e digna, porque ele precisa fazer o quê? Se esse médico não se atualizar, um médico que ficou parado há 30 anos atrás, meu filho, você não vai nele. É um açougueiro, não é? Porque quanta coisa se atualizou. Então, ele precisa se atualizar. Para que ele possa se atualizar, a renda dele vai ter que ser, além daquilo que ele precisa, para o necessário, mas também um pouco a mais, para que ele possa fazer uma pós-graduação, para que ele possa fazer encontros, cursos e continuar num processo constante de formação. Diferente de uma pessoa que exerce esta outra profissão de faxineira. Entenderam? Não?
Não entenderam? Tá. Então, isso não significa que uma classe é rebaixada em detrimento da outra. Não. Mas um profissional de saúde ele vai precisar de um pouco a mais, não somente para a sua subsistência, mas também para ele conseguir fazer os cursos, estudar, participar de congressos, continuar estudando e tudo mais. Existe aquilo que dentro da categoria é supérfluo. Então nós temos o necessário, o digno e o supérfluo. Agora vem a parte talvez mais delicada para todos, tanto para quem é faxineira, quanto quem é paramédico, né? Tanto faz. O que é o supérfluo? Então, é tudo aquilo que a gente utiliza do salário para fazer coisas inúteis. Ou seja, gastos desnecessários. Isso é usar o salário de maneira injusta. Mas foi eu que trabalhei. Mas você está usando de maneira supérflua. Certo? Por quê? Porque aquilo que você está adquirindo, você não necessita para a sua sobrevivência. Mas aí, qual é o gargalo aqui, né? Vamos lá. A moral católica diz que para que as pessoas possam sobreviver, elas precisam de duas coisas: aquilo que é necessário e aquilo que é digno. Aquilo que é supérfluo não é necessário. Então, o que deve ser feito com o supérfluo? A tradição da igreja, na última parte que nós vamos estudar dos 10 mandamentos, diz que com o supérfluo nós vamos ajudar aqueles que vivem em uma condição miserável, os necessitados. Mas, padre, como que eu faço para distinguir o que é necessário e o que é supérfluo? Talvez a gente fique nessa tensão entre o que é necessário e entre o que é supérfluo. Ah, mas um iPhone 15 é necessário. Talvez, pode dizer. Ou talvez é supérfluo. Não sei. Como que eu faço para fazer essa análise de consciência? Porque daí pode ficar uma pessoa na tua casa dizendo, olha, isso aqui é necessário. Não, isso aqui é supérfluo. Comprar um chinelo, ah, mas você já tem um chinelo, não vai ser supérfluo? Ah, não, mas para mim é necessário. Aí você vai ficar numa tensão de consciência. Ah, mas eu tenho uma garrafinha da Tupperware, agora eu quero comprar uma da Stanley. O que é supérfluo? O que é necessário? Como fazer este exame de consciência? Porque a gente, como nós não estamos totalmente convertidos, se a gente fosse santo, a gente não teria dificuldade. Certo? Como nós não somos santos, nós somos apegados aos bens, então a gente não consegue fazer a distinção. Se você fosse santo, não teria crise. Você já sabia o que fazer. Talvez você usaria até o necessário para ajudar. E é assim. Como nos falta santidade, a gente tem uma tensão entre aquilo que é necessário e aquilo que é supérfluo. A igreja nos diz, como fazer essa análise entre necessário e supérfluo? Precisa de duas coisas. Precisa de honestidade e precisa de virtude. Só pessoas honestas e virtuosas conseguem fazer isso de maneira reta e sincera. Uma pessoa que não seja honesta, e a honestidade com H maiúsculo, viu? Ah, mas eu sou honesto. Não. Honestidade diante da sua consciência, diante de Deus. E a virtude da justiça, que vê o outro como um irmão e que necessita. Não é possível que eu esteja gastando com o supérfluo e vendo o outro que passa fome. É isso que São Tiago vai dizer na sua carta. É isso que nós vamos encontrar na tradição da igreja, com o boca de ouro, São João Crisóstomo, grande santo da igreja, do século IV e V, e tantos outros santos, como São Vicente de Paula, como tantos outros santos que fizeram obras de caridade e gastaram sua vida, de fato, pelo amor ao próximo. Adendo, importante, não vou entrar nesse específico, porque falarei
quando for tratar do 5º mandamento da igreja. O supérfluo não é dízimo. Ah, sobrou esse aqui, vou levar para o dízimo. Não, supérfluo não é dízimo. Dízimo deve ser constado entre aquilo que é necessário. Senão a gente pensa, quando sobrar, eu faço. Na verdade, o 5º mandamento da igreja, como a gente vai ver no catecismo, não diz pagar o dízimo. O mandamento da igreja não faz isto. O mandamento da igreja diz assistir à igreja em suas necessidades materiais. Então, nós prestamos uma assistência à igreja. Quando a gente for estudar os mandamentos da igreja, a gente vai tratar disso. Então, a gente presta uma assistência à igreja, que é uma ajuda que nós fazemos. Mas isto não entra no supérfluo, né? Então, dízimo. Nós usamos a palavra dízimo, mas não é a mais adequada. Porque a palavra dízimo é dizer 10% de uma quantidade, né? E não é isso que acontece. A gente faz uma oferta generosa, que não deve ser o que sobrou, mas sim uma oferta que a gente dá do coração com generosidade. Mas nós vamos entrar nesse capítulo quando formos tratar dos 5 mandamentos da igreja. Compreendido? Então, assim, ninguém precisa ficar com crise de consciência quanto à questão do supérfluo. Peça a Deus a graça da justiça, a graça da honestidade, para que você encontre o ponto certo. Não serei eu e não será ninguém a dizer a você o que é supérfluo. É a sua consciência diante de Deus. O que eu estou transmitindo a vocês é a visão da igreja. É a consciência clara da igreja naquilo que deve ser o uso dos bens, a fim de que os bens não se tornem na nossa vida um senhor, mas nós sejamos o senhor dos bens. Nós não podemos nos fazer reféns dos bens, mas os bens que devem estar a nosso serviço. 2410. Aqui o catecismo vai falar dos contratos, né? Então, se você vai lá e faz um contrato com uma pessoa de um bem, então as promessas devem ser mantidas, os contratos rigorosamente observados, na medida em que o compromisso assumido for moralmente justo. Então, se você assumir um compromisso no cartório, assinou tal, você deve levar aquilo a cabo, desde que haja justiça naquele contrato que foi estabelecido entre as partes, tendo as cláusulas do contrato sendo cumpridas, é moralmente justo que você cumpra aquele contrato. Depois o catecismo vai continuar falando dos direitos à propriedade, o dever de pagar dívidas, né? Então nós temos que pagar as nossas dívidas, se devemos, na praça, né? Cumprir com os nossos deveres, parcelando as nossas contas, e não devemos dever a ninguém, né? Então é só não comprar acima daquilo que está dentro do controle, né? Então manter. Para isso, o que fazemos? 2412. Em virtude da justiça comutativa, a reparação da justiça cometida exige a restituição do bem furtado a seu proprietário. Então sempre a gente precisa restituir o bem ao proprietário. Aí aqui que o catecismo vai citar Lucas capítulo 19, versículo 8. Jesus abençoou Zaqueu por causa de seu compromisso. Se defraudei alguém, restituo-lhe o quádruplo. Então foi quando o Zaqueu, que era cobrador de impostos, estava sempre se aproveitando das pessoas, ele fez um encontro pessoal com Jesus, mudou de vida, e aí ele disse para Jesus: olha, Jesus, quando eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais os bens que eu roubei. Então não vou restituir uma partezinha só, aquilo que eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais, porque eu me favorecei muito das pessoas. Então precisa reparar isso daí. 2413, uma novidade aqui para vocês. Isso aqui é moral católica, né? Os jogos de azar, jogos de cartas, etc., ou as apostas em si não são contrários à justiça, desde que seja legítimo. Por exemplo, padre, é pecado jogar na Mega Sena? Não, você sabe as regras do jogo.
Você vai lá jogar. Você joga porque você quer. Eu apostei R$1.000. O problema é teu, você sabe que você está correndo o risco de não ganhar. Então, tem alguém que vai se favorecer e tem um monte de gente que vai perder. Então, você sabe as regras do jogo. Bingo é pecado, show de prêmios é pecado. Moralmente, na moral católica, não é. Existem as regras do jogo, você sabe, porque os evangélicos não compram bingos, né? Nós já tentamos vender aí na praça, eles não compram. Porque eles dizem que moralmente não é lícito. Não. As regras do jogo estão estabelecidas, você sabe. Cumprindo as regras do jogo e não desobedecendo as regras do jogo, não existe nada de imoral, diz a fé católica. Agora, se acontece o caso que aconteceu, né, de alguém estar lá mudando os números e fraudando uma cartela, então aquela pessoa que está fazendo isso está cometendo um pecado grave. Se houver isso por parte da equipe de organização, também eles estão incorrendo nesta falta grave. Mas você soube das regras do jogo, você quer comprar, é lícito. Não existe nenhuma imoralidade nisso. Tornam-se moralmente inaceitáveis esses jogos de azar, esses apostas e todas as outras coisas. Quando que é imoral? Quando privam a pessoa daquilo que é necessário para suprir suas necessidades e a dos outros. Olha o catecismo. A paixão pelo jogo corre o risco de se transformar em uma dependência grave. Então, o jogo em si não é imoral. O problema é que aquilo vai fazendo com que a pessoa se torne dependente. E a dependência naquilo pode fazer com que a pessoa se enterre, porque daí ela vai toda semana, todo dia, toda hora, ela quer jogar, ela quer apostar, agora eu vou. Com isso ela está privando a sua família, prejudicando a sua família, e aquilo está se transformando numa desordem, numa paixão incontrolável, que está se transformando numa dependência, e as pessoas estão se afundando. Então isso é imoral. Apostar injustamente ou trapacear nos jogos constitui matéria grave. Diferente quando você está brincando de esconde-esconde. Está brincando de esconde-esconde, você acaba trapaceando lá na hora. Quem bateu, quem salvou, né? Não constitui uma matéria grave, é uma matéria leve. Quando a gente... padre, agora eu me lembrei que quando é criança eu trapaceei na brincadeira. Né? Foi pecado grave? Não. Aquilo foi de uma matéria leve, né? Porque talvez uma pessoa que seja escrupulosa, ela já vem aquilo à mente. Nossa Senhora, eu trapaceei em todos os jogos que eu brincava. Então eu estou pecado grave. Não, isso não é grave. Isso só é de uma matéria leve. Quem não trapaceou alguma vez, né? Ou não foi criança, né? Porque eu pelo menos fui bem arteirinho quando era pequeno. Mas vocês não conhecem essa parte do capítulo da minha história, né? Graças a Deus. Então, a menos que o dano infligido seja tão pequeno que aquele que o sofre não possa razoavelmente considerá-lo significativo, né? Então, essas apostas injustas ou de trapaça, se as pessoas que estão no jogo não considerar injusto, então tudo bem. Mas, olha, você foi injusto no que você fez, né? Estava em jogo R$5.000. Nós colocamos 1.000 cada um aí, você trapaceou. Então, as pessoas saíram prejudicadas, então constitui uma matéria grave. 2414. O sétimo mandamento proíbe os atos ou empreendimentos que, por qualquer razão que seja, egoísta ou ideológica, mercantil ou totalitária, levem a escravizar seres humanos, a desconhecer sua dignidade pessoal, a comprá-los e a vendê-los e a trocá-los como mercadoria. Você não pode usar as pessoas como objetos. Isso é condenável pela tradição católica. Por quê? Porque é um pecado contra a dignidade das pessoas e contra os direitos fundamentais. Reduzi-las pela violência a um valor de uso ou uma fonte de lucro. São Paulo ordenava a um patrão cristão que tratasse seu escravo cristão
Olha como São Paulo ordenava. Não mais como um escravo, mas como um irmão. Como um homem no Senhor. Então você precisa tratar as pessoas com dignidade. Aí entra um outro aspecto. Nós falamos primeiro da dignidade humana, agora nós vamos falar em relação à criação. Agora nós vamos ver algumas questões dos animais. O 7º mandamento manda respeitar a integridade da criação. Os animais, como as plantas e os seres inanimados, estão destinados naturalmente ao bem comum da humanidade, passada, presente e futura. O uso dos recursos minerais, vegetais e animais do universo não pode ser separado do respeito pelas exigências morais. O domínio dado pelo Criador ao homem sobre os seres inanimados ou seres vivos não é absoluto. Então o homem não é dono do mundo, não é dono do universo. A criação está a serviço do homem, mas o homem deve respeitá-la. É medido por meio da preocupação pela qualidade de vida do próximo, inclusive das gerações futuras. Exige um respeito religioso pela integridade da criação. 2:4:16. Os animais são criaturas de Deus, que os envolve com sua solicitude providencial. Por sua simples existência, eles o bendizem e lhe dão glória. Também os homens lhe devem carinho. Lembremos com que delicadeza os santos como São Francisco de Assis, Filipe Neri, tratavam os animais. Agora, uma página especial, 2417, para os veganos, os vegetarianos, né? Sobre a fé católica. Deus confiou os animais à administração daquele que criou a sua imagem. É, portanto, legítimo servir-se dos animais para a alimentação e a confecção das vestes. Podem ser domesticados para ajudar o homem em seus trabalhos e lazeres. Os experimentos médicos e científicos em animais são práticas moralmente admissíveis, se permanecerem dentro dos limites razoáveis e contribuírem para curar ou salvar vidas humanas. Então nós podemos usar os animais enquanto tal para ajudar o homem nos trabalhos, no lazer, na alimentação. Podemos usar até mesmo para experimentos em laboratório, desde que não seja para judiar dos animais, mas sim para curar e salvar vidas humanas. Então, é totalmente contrário à dignidade humana fazer os animais sofrerem inutilmente e desperdiçar suas vidas. Você não vai ficar fazendo um animal sofrer e nem judiar dos animais para sofrer, né? Mas é lícito usá-los para essa questão do experimento, certo? Em seguida vem a doutrina social da Igreja, né? A doutrina social da Igreja, ela é uma realidade do século XIX, portanto ela é uma realidade recente. Sobretudo ela teve seu início com o Papa Leão XIII, né? O Papa Leão XIII foi um grande Papa na história da Igreja. Depois do Papa Pio IX, que governou a Igreja até 1870 e poucos, que proclamou o dogma da infalibilidade papal, veio o Papa Leão XIII. Foi ele quem escreveu a primeira encíclica sobre a doutrina social da Igreja, que é chamada Rerum Novarum. Essa encíclica foi escrita mais ou menos em 1891, quando o Papa fazia uma advertência séria àquele movimento da Revolução Industrial, que abusava das pessoas, explorava das pessoas para o trabalho industrial, privando essas pessoas de um salário justo e tudo mais. Então, a doutrina social da Igreja, ela sempre tem essa preocupação com a dignidade da pessoa humana, com a dignidade dos bens e com a dignidade da criação. Ok? Pegue o 2.4.2.1, uma citação do Catecismo da Igreja Católica sobre a doutrina social da Igreja. A doutrina social da Igreja se desenvolveu no século XIX,
por ocasião do encontro do Evangelho com a sociedade industrial moderna, suas novas estruturas para a produção de bens de consumo, sua nova concepção de sociedade, do Estado e da autoridade, suas novas formas de trabalho e propriedade. O desenvolvimento da doutrina da Igreja em matéria econômica e social atesta o valor permanente do ensinamento da Igreja e, ao mesmo tempo, o sentido verdadeiro de sua tradição sempre viva e ativa. Então, a Igreja não tem um regime econômico. Na verdade, vocês vão ver adiante que a Igreja condena os regimes econômicos que aí estão no mundo. Porque a Igreja não é nem capitalista, nem socialista. Porque ambos os regimes, na sua gênese, exploram as pessoas. Então vamos lá. 2.4.2.3. A doutrina social da Igreja propõe princípios de reflexão, apresenta critérios de juízo e orienta para a ação. Como que a gente vai distinguir? Para a gente não entrar nesse mundo capitalista selvagem e nem achar que o socialismo, o comunismo é a solução dos problemas. É uma sociedade igualitária, onde todo mundo tenha direitos iguais, tudo. Então a Igreja diz, olha, a citação diz: todo sistema segundo o qual as relações sociais seriam inteiramente determinadas pelos fatores econômicos é contrário à natureza da pessoa humana e de seus atos. 2.424. Uma teoria que faz do lucro a regra exclusiva e o fim último da atividade econômica é moralmente inaceitável. Então, a finalidade não é lucro. Mas as empresas estão preocupadas com o quê? Com o lucro. Bater meta, não é? Não está nem um pouco interessado se a pessoa vai dar conta ou não. Se vira nos 30, tem que bater a meta. O apetite desordenado pelo dinheiro não deixa de produzir seus efeitos perversos. Ela é uma das causas dos numerosos conflitos que perturbam a ordem social. É um capitalismo selvagem. Continua o catecismo. Um sistema que sacrifica os direitos fundamentais das pessoas e dos grupos à organização coletiva de produção é contrário à dignidade do homem. Toda prática que reduz as pessoas a não serem mais do que meros meios que têm em vista o lucro escraviza o homem. Eu estou interessado no que você vai produzir. Caso contrário, então eu te dispenso. Então são os meios de produção que são mais importantes. Qual é o problema? Que isso conduz o homem à idolatria e contribui para difundir o ateísmo, a falta de fé. Porque o Deus das pessoas se transforma o quê? No dinheiro. Parágrafo seguinte, 2.425. A Igreja tem rejeitado as ideologias totalitárias e ateias associadas nos tempos modernos ao comunismo ou ao socialismo. Além disso, na prática do capitalismo, ela recusou o individualismo e o primado absoluto da lei do mercado sobre o trabalho humano. A regulamentação da economia exclusivamente por meio do planejamento centralizado perverte na base os vínculos sociais. Sua regulação unicamente pela lei do mercado vai contra a justiça social, pois há muitas necessidades humanas que não podem ser atendidas pelo mercado. E é por isso que hoje nós somos uma sociedade extremamente doente. Porque a regra é a gente se arrebentar, se destruir. Aí a gente chega no caos do interior, no vazio existencial, que a sua vida é trabalhar e dormir, trabalhar e dormir, trabalhar e dormir. E você esqueceu de quem você é. Por que vocês acham que a nossa sociedade está tão doente, tão frágil e tão machucada? Porque a lei é produzir. Se vire quem puder. Com isso, é bastante dramática a situação, porque nós estamos numa sociedade que não tem um retorno. Não tem como nós voltarmos ao século XVIII.
onde a sociedade não era industrial, onde a sociedade era completamente diferente da nossa. Não tem um regresso. Nós vamos ter que saber conviver com esse mundo do jeito que ele está. Não é? Não tem como nós voltarmos ao êxodo, fazer um êxodo rural, né? Vamos sair da cidade, vamos para plantar lá nossos bichinhos, como era antigamente, e as pessoas se mantinham e sobreviviam com aquilo que produziam. Hoje, com a lei do mercado, com a industrialização, é impossível. Antigamente você precisava de 50 pessoas para colher café. Hoje uma máquina faz tudo, não é? Isso é fruto do quê? Do processo industrial que começou no século XIX. Então você tinha 50 pessoas colhendo café. Hoje você tem uma máquina que não te dá dor de cabeça, que colhe tudo, te entrega aqui, você só tem que manter ela. E ela não fala, ela te dá trabalho, você fala, vai para cá. Ela trabalha todo o tempo, enquanto o trabalho humano, você tem que ir lá, vamos lá, você está encostando aí no cafezal, né? Vamos lá, já deu a hora, tal. Então, se você for pensar sobre essa ótica, é muito melhor uma máquina que 50 pessoas me enchendo o saco. Hoje você pega, com o avanço, eu não sei o que nós vamos virar, né? E às vezes eu fico pensando, o que virá na sociedade daqui 5 anos? Porque hoje com a inteligência artificial, não se precisa produzir mais nada. Você vai lá na inteligência artificial, digita, produz um texto de 20 páginas para mim, e está pronto o texto em 3 minutinhos, segundos. Então, daqui a um tempo você não vai precisar mais de ninguém para ser jornalista. Por que eu vou precisar de jornalista? Eu tenho uma máquina que faz para mim. Você vai lá, digita, olha, escreva uma matéria sobre as enchentes do Rio Grande do Sul. Você não precisa pagar uma pessoa, uma máquina faz isso para você. Então, hoje você tem máquinas, meu tio tem uma colheitadeira de café lá que tem ar-condicionado dentro, que ele fecha o vidrinho assim e vai colher café no ar com uma musiquinha de boa. Hoje ele tem 50 e poucos anos, tal. Tranquilo, de boa. Chega lá, o trator faz, tem um secador que faz tudo. Antigamente você colocava no terreirão o café, espalhava, juntava o café. Hoje não, você já coloca no secador, no pau o café já sai seco, você já pronto. O que você precisava de muita mão de obra, hoje a lei do mercado, com todo esse processo industrial, da técnica, da ciência, tem cada vez mais diminuído. Vocês já viram que, né, existem lugares de primeiro mundo, evoluídos aí, que já tem robôs que trabalham no mercado fazendo a reposição das coisas, né? Então, em mercados... Eu não sei se foi na China ou se foi no Japão, onde eu vi, mas os robozinhos já vão lá, viram, repõem certinho, perfeito. O que um ser humano vai fazer, o robô faz. Então, eu vou determinar para ele, ele vai fazer. Eu não preciso ter correndo o risco de uma lei trabalhista, né, futuramente. Então, resolvo, o meu robozinho faz. Então, veja, isso é selvagem, porque cada vez mais vai tirando o ser humano, a dignidade do ser humano. Como as sociedades vão sobreviver no futuro? Sem emprego. Quem vai querer emprego? Né? Então, são fruto do desenvolvimento da nossa época, né? Depois o catecismo começa a destacar o trabalho humano. Então você pega lá toda a atividade social, econômica e a justiça social, que precisa ter nas relações do trabalho. Então pegue lá, 2427. O trabalho humano procede imediatamente das pessoas criadas à imagem de Deus e chamadas a prolongar, ajudando-se mutuamente à obra da criação, dominando a terra. O trabalho é, pois, um dever. Quem não quer trabalhar, também não deve comer, diz o apóstolo Paulo, escrevendo à comunidade de Tessalônica. Então, se você não quer trabalhar, também você não deve comer. É necessário. O trabalho é uma forma de colaborar
e de honrar os bens do Criador e os talentos que nós recebemos. No final do 2427, nas duas últimas linhas, diz lá: o trabalho pode ser um meio de santificação. Então a gente se santifica no nosso trabalho. E uma animação das realidades terrestres no Espírito de Cristo. Então veja no trabalho sempre como um meio de se santificar. Uma forma de se oferecer a Deus, de gastar sua vida ali, fazendo o bem em vista de outrem. O trabalho não pode ser um peso. Mas muitos enxergam, amanhã é segunda-feira, volta a vida normal. O tédio, né? Veja, essa é uma visão muito ateia e pouco cristã do trabalho. Também você não precisa levantar segunda-feira, hoje é segunda, vamos trabalhar? Né? Você não precisa também. Naturalmente que ninguém vai levantar assim, né? Mas, olha, graças a Deus eu tenho a oportunidade de trabalhar, enfim, né? Quem naturalmente faria isso é um sanguíneo, né? Porque os sanguíneos amam o trabalho porque naturalmente eles amam convivência, né? Então, quem é sanguíneo ama trabalhar na segunda-feira, não tanto pelo trabalho, né? Mas porque vou ver as pessoas e que legal, vamos poder se abraçar e tal. Os melancólicos, o trabalho é um tédio, né? Porque, nossa, amanhã volta a vida normal, que tristeza, e assim vai, né? Os alvos do Padre Rogério sempre são mais os sanguíneos e os melancólicos, né? Que são os temperamentos mais atirados, né? Vamos dizer assim. Depois que eu terminar os mandamentos, eu vou fazer uma formação sobre os temperamentos. Vai ser uma formação mais risonha, vocês vão dar bastante risada. 2428, parágrafo, né? Pegue lá na quinta linha. Cada um deve poder tirar do trabalho os meios para se sustentar, a si e aos seus, bem como para prestar o serviço da comunidade humana. Então, é justo, é legítimo que você tenha um salário para manter e dar condições de vida digna para a sua família. Agora, aqui o 2430 vai falar sobre como gerir a vida econômica. 2431 vai falar das responsabilidades do Estado. 2432 fala dos responsáveis pelas empresas, aqueles que têm a responsabilidade de gerir suas empresas. Os 2433 fala do acesso ao trabalho, enquanto o trabalho não pode ser uma fonte de discriminação, nem religiosa, nem de nenhuma espécie, né? O trabalho deve ser sempre uma fonte de acesso a todas as pessoas que tenham a sua dignidade enquanto pessoas, né? A caridade para com o próximo deve sempre operar. Lembremos-nos sempre que a caridade é a maior de todas as virtudes. 2434 fala sobre o salário justo, já citei sobre isso, né? Pagar um salário justo, legítimo. Se você fizer pagar um salário injusto, você está cometendo um pecado grave, né? Depois, o que a igreja fala sobre a greve? 2435. Nós podemos sair batendo panelas, né? A greve é moralmente legítima, olha o que a fé diz, quando se apresenta como um recurso inevitável e mesmo necessário em vista de um benefício proporcionado. Então, se é inevitável que se chegue a uma conclusão em vista de um bem, ela é moralmente aceitável. Agora, quando a igreja diz que ela é inaceitável moralmente? Quando é acompanhado de violência ou ainda quando se lhe atribuem objetivos não diretamente ligados às condições de trabalho ou contrários ao bem comum. Então, destruição de patrimônio público não é legítimo. Você tem todo o direito de manifestar-se, dar sua opinião, mas isso não lhe dá o direito de sair destruindo as coisas. 2436. É injusto não pagar aos organismos de seguridade social as cotas estipuladas pelas autoridades legítimas. Como eu disse, desde que isso não seja abusivo.
Depois, o Catecismo vai falar do 2437 seguintes, sobre a justiça e a solidariedade entre as nações. Então, é justo, nós estamos vivendo essa condição, aqui nós temos o 2440, que fala sobre uma ajuda direta. Então nós estamos vendo nossos irmãos do Rio Grande do Sul passando pelas condições de calamidade. É justo, é uma obrigação nossa ajudá-los. Não é obrigação do Estado só, é nossa. É um dever de caridade de nossa parte ajudar os nossos irmãos que estão passando por essa necessidade, né? E depois, o último ponto, a partir do 2443, é o amor pelos pobres. Então, a igreja sempre teve um amor e uma predileção porque Jesus mesmo teve pelos pobres. É claro que a pobreza em si, nós fazemos uma análise da pobreza sobre a condição social, mas também a pobreza sobre outras condições. Tem uma encíclica do Papa Bento XVI, que é uma encíclica social, que foi escrita em 2009, Caritas in Veritatis, é o nome da encíclica. A caridade na verdade. É isso que o Bento XVI está tratando. E diz que a maior pobreza do mundo não é a pobreza econômica, é a falta de amor. Essa é a maior pobreza que um coração humano pode ter. Porque uma pessoa pode estar numa extrema miséria, mas ela, tendo uma condição, ela ama. E, gente, é impressionante, né? Algumas coisas. Você vê que pessoas das condições mais simples são as pessoas, às vezes, mais generosas. E as pessoas que mais têm são mais egoístas. Por quê? Porque tem muito, mas tem pouco amor. E aquela que não tem pouco, que confia na providência divina, ela dá o que não tem. É como Jesus usou aquela passagem do Evangelho da viúva, né? Que só tinha uma moedinha, e ela deu tudo aquilo que ela tinha para sobreviver. Ela não deu o supérfluo, ela deu o necessário. Ela tinha uma moedinha, a moedinha foi doada. Então vejam, o amor aos pobres, sobretudo os nossos irmãos, a caridade que a gente precisa ter com os pobres, passa em primeiro lugar pela conversão do coração. É impossível que uma pessoa se converta e ela não queira fazer o bem para os pobres. Que ela não tenha um desejo entranhado de ajudar os necessitados. De fazer a caridade cristã. Porque a caridade cristã está presente desde os Atos Apóstolos. De fazer o bem e ajudar com a caridade que lhe é devida. Os irmãos necessitados. Olha o 2444. O amor da igreja pelos pobres faz parte de sua tradição constante. Inspira-se no Evangelho das Bem-aventuranças, na pobreza de Jesus e em sua atenção aos pobres. O amor aos pobres é também um dos motivos do dever de trabalhar para se ter o que partilhar com quem tiver necessidade. Não se estende apenas à pobreza material, olha aqui, não é só a pobreza material, mas também as numerosas formas de pobreza, cultural e até religiosa. 2445. O amor aos pobres é incompatível com o amor imoderado das riquezas ou o egoísmo delas. Aí vem uma citação do Catecismo da Igreja Católica. Pega o 2446. São João Crisóstomo, o Boca de Ouro, que foi um grande santo doutor da Igreja, e também que teve um cuidado muito especial com os pobres, ele dizia, lembra essa verdade em termos vigorosos, não deixar os pobres participar dos próprios bens é roubá-los e tirar-lhes a vida. Nós não detemos nossos bens, mas os deles. É preciso satisfazer acima de tudo as exigências da justiça, para que não ofereçamos como dom da caridade aquilo que já é devido por justiça. 2447. As obras de misericórdia são as ações caritativas pelas quais socorremos o próximo em suas necessidades. Então nós temos as obras de misericórdia corporal e espiritual. As de misericórdia espiritual,
perdoar, suportar com paciência. Então você tem que ir lá suportar as pessoas, você tem que confortar, aconselhar. São obras de misericórdia espiritual. Se você vê que a pessoa está no erro, você tem que aconselhar. Se você vê que a pessoa está sofrendo, é uma obra de misericórdia espiritual consolar. Você tem que ter paciência, você tem que aguentar, suportar, perdoar, por amor ao reino dos céus. Mas também as obras de misericórdia corporal. Consiste em dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, dar moradia aos desabrigados, vestir os maltrapilhos, visitar os doentes e os prisioneiros e sepultar os mortos. Então, sepultar e enterrar os mortos é uma obra de misericórdia corporal. É justo, é digno. Dentre estes gestos de misericórdia, a esmola dada aos pobres é um dos principais testemunhos da caridade fraterna. É também uma prática de justiça que agrada a Deus. Então, o amor que nós devemos ter devido para com os nossos irmãos é necessário que esteja dentro do 7º mandamento da lei de Deus, porque faz parte do ato de caridade para com os nossos irmãos. Então, tem aí o Evangelho que diz, capítulo 25 do Evangelho de Mateus: eu estive com sede, me deste de beber, eu estive preso e foste me visitar, eu estive nu e me vestistes, eu estive na prisão e foste me visitar. Quando é, Senhor, que fizemos isto? Todas as vezes que fizestes a um dos menores, é a mim que o fizestes. E os outros vão dizer: mas Senhor, quando te vimos com fome, com sede, e não te demos de beber? Todas as vezes que fizestes isso a um dos meus pequeninos, foi a mim que o fizestes. Então nós somos interpelados, meus irmãos, a vencer o nosso egoísmo e cultivar as obras de misericórdia corporal e espiritual, tendo em vista que quando nós não estamos realizando tais obras, de alguma forma, como diz o catecismo, nós estamos roubando do outro um direito que lhe é devido. Não existe uma falta diretamente grave, mas existe uma desordem e uma falta venial, quando nós não praticamos isto. Certo? Então aqui nós vimos um pouco sobre o 7º mandamento, Ele é um pouco, talvez, truncado na nossa vida, porque nós estamos em regimes regimes financeiros tanto quanto difíceis, sobretudo com o regime que nós temos em vigor, o que é o maior deles, o capitalismo, sobretudo com a moda, com tudo que se apresenta aos nossos olhos através dos meios de comunicação, na internet, Então a gente vê promoções, a gente se encanta, a gente vai lá no Shopee, vai para lá e puxa para cá e roda a tela e propaganda. Você não quer ver, aí aparece uma propaganda no YouTube, você vai assistir uma coisa legítima, boa, de repente aparece uma propaganda. Você já comprou as tesouras que cortam sem que você faça esforços? Compre já, R$ 29,90. Compre 2 por 50, 3 por 45. Nossa, agora, pique. Basta clicar aqui e a felicidade chegará. E você, tão logo, bate na felicidade e você entra na conta, E aí o cartão de crédito que se vire, Então, vamos refletir com honestidade, é aquilo que os santos da igreja dizem, para que a gente possa distinguir com clareza se nós estamos incorrendo ou não. Nós não vamos abalizar a partir das nossas consciências que estão um pouco turvas, mas sim a gente precisa crescer na santidade, buscar a virtude, porque daí nós vamos conseguir fazer uma análise honesta da nossa consciência. Os santos são bons nisso, então procure os santos. Eu ia trazer, tem um livro de São Francisco de Paula, Não, tem o de São Francisco de Assis, mas é uma obra de Santo Afonso também, e de um outro santo sobre o abandono à providência divina, que são obras muito boas que falam da pobreza da caridade, porque a gente não consegue abalizar quando a gente deve fazer caridade para as pessoas, Quando que eu devo ajudar uma pessoa que me pede? Aí o Santos diz: se você for ficar esperando a pessoa certa para você fazer caridade, você nunca vai fazer. Então faça para quem te aparecer.
Ai, mas agora eu vou dar para esse cara e tal. Se você for ficar esperando a hora certa de fazer caridade, você nunca vai fazer. Você quer que chegue um maltrapilho, arrebentado, estrupiado, que você tenha certeza absoluta, agora eu vou fazer caridade. Aí, não sei que mundo que você está, né? Porque isso aí... Então, não fique esperando. Ele tem que chegar com um atestado jurídico, né? Foi lá que eu sou honestíssimo e que eu estou precisando mesmo. Ah, mas daí tá fácil, né, esse negócio. Ah, não, isso daí eu não dou, não. Não. Minha consciência nem pesa. Mas daí, meu irmão, é a verdade. Nós nunca vamos fazer caridade. Nunca vamos ajudar. Então, peça a Deus a graça de dar discernimento para que você possa ajudar a pessoa da maneira certa. Olha, você está pedindo um prato comigo, então vamos dar. É legítimo, eu vou fazer esse ato de caridade. Eu não vou dar dinheiro para você, porque talvez você vai fazer um uso indevido disso. Né? Eu acho muito bonito os bêbados que são honestos e dizem, olha, eu queria 5 para beber um gole. Honesto, pelo menos ele foi, não foi? Né? Então não dou muito, mas vai lá e dá uma esquentada no seu estômago. Ele foi pelo menos honesto, e aquele tantinho que você vai dar não vai deixá-lo alterado. Porque é bem pouquinho. Eu quero porque eu estou doido. Tá bom, meu filho. A gente nunca sabe as dimensões. Que daí, não dou para você porque você é um bêbado sem vergonha, você não presta. Tal. Mas talvez você não faz nada para ele, para tirar ele daquela condição. Né? Não ajuda, né? Você não vai alimentar o vício dele. Estou aqui em Ceilão para você beber a semana inteira. Vai lá, compra um teleco-teco e se mata. Não, você não vai fazer. Mas ele pelo menos foi honesto. Eu quero 5 para beber um gole. Então, tá bom. Então, não vou te dar porque você vai fazer isso. Se você prometer que você vai dar para comida, tudo bem. Você faz lá uma proposta com ele, peça para ele que seja justo, honesto, como ele foi. Talvez ele será honesto, né? Mas sejamos dóceis à ação da graça, e quando o Senhor vier ao nosso encontro e pedir a caridade, se lembre sempre que é Jesus que está visitando, né? Amém? Então vamos agradecer nossa terna mãe. Semana que vem nós nos encontramos, uma vez mais, né, dia 21, para estudar um mandamento polêmico, né? O 6º mandamento da lei de Deus, né? Aí nós vamos tratar deste mandamento e vamos seguindo adiante. Agradecemos a Deus esta hora de estudo. Senhor, livra o nosso coração do apego aos bens da avareza. Dá-nos a graça de compreendermos que a verdadeira alegria consiste em servir e doar com alegria. São Paulo diz que há mais alegria em dar do que receber. Que o Senhor nos conceda do alto a generosidade. Somos ainda tão apegados, inseguros, amedrontados. Tantos apegos tomam nosso coração. Temos medo da manhã, temos medo do que está por vir, do nosso futuro. Nós não sabemos de nada. Oxalá, Senhor, que o nosso coração possa cada vez mais se abandonar na vossa divina providência. E estando ao vosso lado, no vosso coração, possamos viver na certeza de que o Senhor cuida de todas as coisas. Jesus disse aos discípulos: se vós que sois maus, saber dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu vos dará o Espírito Santo a quem o pedir. Peçamos que o Espírito Santo venha em profusão das nossas almas e faça-nos verdadeiramente conhecer a verdade. Ave Maria. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, o Senhor esteja convosco. Por intercessão da Rainha dos Apóstolos, a toda a Santa Mãe de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Uma boa noite, até a próxima semana, se Deus quiser. E tragam o catecismo na próxima semana para a gente continuar estudando os mandamentos.